Então, gente, começando, boa noite para todos. Eu espero que a gente tenha aqui uma boa conversa. Eu queria muito que vocês interagissem com a gente. Oi, Larissa, boa noite, bem-vinda. Oi, Larissa. Olá, boa noite. Espero que a gente tenha uma boa conversa aqui. Quem chegar depois não tem problema. Mas eu e o Davi, a gente vai começar as sextas-feiras com você, ou outro dia da semana, mas vai ser um ciclo, né? Onde a gente vai esclarecer para vocês coisas práticas a respeito do acesso à universidade. Porque, assim, quando a gente chega no ano do vestibular, a gente fica inundado de siglas, né? Enem, Sisu, ProUni, FIES, tudo quanto é sigla, a gente tem que encarar para entender. Pô, aí tem gente que não é difícil de entender. Então, eu e o Davi pensamos nesse projeto para vocês, para poder esclarecer algumas coisinhas de como funcionam esse acesso à faculdade. A gente quer dar algumas dicas, trazer alguns convidados. Eu perguntei o curso de vocês justamente por isso, né? A gente já fez a pesquisa um tempinho atrás sobre os cursos, mas é bom que aqui eu já sei quem é quem. Então, a gente quer fazer esse ciclo de conversa com vocês a respeito dessas dúvidas do acesso à universidade. Oi, Maria, boa noite. Boa noite, Maria. Tá sem áudio. Continua sem áudio ainda. Tem que ligar o microfone no celular. Ligou. Agora, tá me ouvindo? Sim. Estamos sim. Consegui entrar hoje. Eba! Milagre! Bacana. Então, Maria, a gente vai começar aqui a aula, tá bom? A gente vai começar um ciclo de conversas a respeito do Enem para conseguir dar umas dicas para vocês. Ah, joia. Legal. Então, gente, coisas básicas a respeito do Enem. O que é o Enem, o histórico, a conclusão e algumas datas para vocês anotarem. Pode ir para o próximo, Davi. O que é o Enem? A sigla do Enem é muito autoexplicativa, é o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas o que significa isso? É uma prova que acontece anualmente para, teoricamente, avaliar como está acontecendo o ensino básico, especialmente o ensino médio, né? Porque o ensino médio é a conclusão do ensino básico, do ensino... aí depois a gente vai para o ensino superior, né? Você fazendo a prova do Enem, você é avaliado, suas notas são avaliadas, todo o seu contexto é avaliado para dizer, olha, essa região aqui tem um pior desempenho no ensino médio. Olha, essa região aqui tem um bom desempenho no ensino médio. E foi com essa intenção de que o Enem foi criado, inclusive. Era uma forma de avaliar um ensino que estava sendo proposto ali em determinadas regiões e no país como um todo. Mas, com o passar do tempo, eles foram percebendo, poxa, dá para usar o Enem de uma outra forma. Que seria o quê? A nota do Enem ser usada como acesso à universidade. E para outras coisinhas também. Às vezes até alguns concursos aceitam o Enem. Pode ir para o próximo, Davi. Verdade. Falar aqui também das escolas. A gente colocou alguns links aqui para vocês acessarem depois, né? Se vocês quiserem ver o ranking, né? Tem um ranking nacional, regional, municipal de escolas públicas e privadas. Aí vocês conseguem ver o ranking de cada escola, né? É um sistema bem bacana que o INEP fornece depois de compilado das notas do Enem. Isso aí, a cada ano eles compilam as notas de cada escola, vocês podem avaliar de vocês. Volta Redonda tem escolas que têm notas muito boas, por exemplo, tem o Manuel Marinho, a FATEC, o IFRJ, todas as escolas públicas, notem. E tem também algumas escolinhas privadas que estão lá. Pode ir para o próximo, Davi. O histórico do Enem, gente, isso aqui não serve muito de coisa prática, mas é bom saber porque isso pode servir até de repertório para vocês na redação. Em 98 nasceu o Enem, a finalidade dele era justamente essa que eu falei para vocês, de avaliar o ensino básico e não propriamente de usar uma nota para acessar uma universidade. Já no ano seguinte é que vai começar isso, em que as faculdades, de maneira individual, vão passar a aceitar o Enem como nota de vestibular, como nota de ingresso. Em 2001, ano maravilhoso, que é o ano do meu nascimento, começaram as inscrições pela internet
modernizando, né? Deixou de ser a papel ou diretamente na faculdade ou na Secretaria de Educação, coisas do tipo. Então, informatizou tudo. Muito interessante, inclusive, porque 2001 era uma época que poucas coisas eram na internet, e eu acho isso muito interessante. O Enem, desde o princípio, teve esse viés tecnológico. Em 2004 foi instituído o ProUni, que são bolsas integrais em universidades privadas que usam exclusivamente a nota do Enem. É um sistema que inspirou depois o SISU, que é um compilado é um sistema unificado onde você aplica a sua nota do Enem para faculdades públicas. Em 2008, já tinha uma década de criação do Enem, ele passou também a certificar o seu ensino médio. Ou seja, se você fizesse o Enem e emitisse a comprovação, você podia usar isso como certificado de conclusão também. Atualmente eu não sei muito bem como isso funciona, se pode usar. Né? A partir de 2008, para poder certificar o ensino médio, você tinha que fazer o Enem, querendo ou não. Isso, era obrigatório, justamente. Hoje em dia você tem a opção, não, eu quero só pegar o certificado da minha escola e é isso. Hoje o certificado está pelo Enseja, depois a gente vai passar isso. Isso. Em 2009, pessoal, 2009 é o turning point, é o antes e depois é 2009, para vocês perceberem que o Enem tomou a cara que ele tem hoje. 180 questões, 45 de cada área do conhecimento e, especialmente, a redação e o revisamento, né? Era uma prova no sábado e uma outra no domingo, mas aí depois que foi fazer essa história de uma prova num domingo e uma prova no outro. E 2009 é que começou toda essa mudança, dando a cara do Enem, só ficou com a cara de hoje em 2009. Pode passar, Davi, por gentileza. O FIES, que é um projeto mais ou menos antigo no país, que é o governo paga a sua mensalidade da faculdade, porém você tem que pagar o governo depois. Mas aí ele foi compilado e virou o FIES em 1999, e em 2010 ele passou a aceitar as notas do Enem. Um passo muito importante, assim. O FIES ele tem seus problemas, porque ele cria sérios problemas financeiros para as pessoas que adquirem, no geral, né? Porque geralmente as pessoas usam o FIES para aplicar para cursos mais caros, né? Medicina, direito, psicologia, biomedicina. Então, as pessoas acabam se endividando. Então, imagina, a pessoa está mal começando a vida e já tem uma dívida, de centenas de milhares de reais por causa de bolsa. Mas, enfim, isso é assunto para outro momento. Inclusive, se não pagar, vai para a SPC, né? Exatamente. Então, se não pagar, vai para a SPC, tem que ficar de olho. Em 2013, praticamente todas as instituições federais de ensino já adotavam o Enem como forma de ingresso, e em 2013 também tinha uma coisa interessante, que era a nota dele era usada no Ciências Sem Fronteiras, que é um projeto infelizmente falecido. Se eu não me engano, ele foi descontinuado em 2016 ou 2017. Não, 2019. 2019? Eu lembro que era no governo Temer, amigo. Temer, é verdade. Foi 2019. Foi ali entre 2016 e 2018. Isso. Entre esses 2 anos aí, vai. E é uma pena, porque era um projeto excelente. Eu conheço algumas pessoas que na faculdade que fizeram isso e era assim, formidável. Em 2014, um passo muito importante para vocês verem o reconhecimento internacional que o Enem tem, ele passou a ser aceito em universidades do exterior, mais especificamente em Portugal, nas universidades de Coimbra e Algarve. A Universidade de Coimbra é uma das faculdades mais antigas da Europa. Tem tipo 700, 800 anos a universidade. E para vocês verem o reconhecimento e a seriedade que o Enem tinha, pelo menos, né? Vamos para o próximo, Davi. Eu vi aqui na internet, é 2017. 2017, isso aí. Ciências Sem Fronteiras, infelizmente, já acabou. Eu, quando criança, era apaixonado nesse projeto, eu queria super aplicar, mas aí quando chegou a minha vez, acabou. Como muita coisa tem sido na minha vida acadêmica, quando é a minha vez, acaba. Mas, enfim. Problemas de uma pessoa nascida nos anos 2000. Em 2017, a prova passou a ter... Desculpa te atrapalhar. Não, pode falar à vontade, por gentileza. Quando a gente vira adulto, parece que tudo acaba, né? Quando chega a nossa vez, acabou tudo.
É verdade, Larissa. Eu, né, ansioso pela faculdade, aí tive um ano de faculdade, pandemia. Parece que o universo tá indo contra a minha vida acadêmica. Mas, enfim, coisas da vida acontecem, ficam de aprendizado. Em 2017, a prova passou a ser aplicada em 2 domingos, ao invés de sábado e domingo. Eu conheço algumas pessoas que fizeram antes disso e era muito cansativo. Você imagina fazer 2 provas em 2 dias seguidos. Em Fazia desde 2017, 2016. Aí perdi a ônibus, o pessoal reclamava. Tinha bastante desistência de sábado e domingo, né? Depois que eles exatamente. O voltaram Enem, no o domingo, Enem aí ficou ainda. isso. Ele tenta ser o mais plural possível, né? Então, assim, o que favorecer mais antigamente, pelo menos era, né? O que favorecesse mais o aluno era feito. Mas em 2017 também começou a ser usado. Fez em 2009, que bacana, Marcos. Era muito diferente do que é hoje em dia. Depois você deixa a respostinha aqui no chat que eu leio. Em 2017, muito. Eu imagino. Para você ver, eu fiz em 2017. Já era domingo, domingo. Eu achei diferente do ano seguinte. Não sei, a vibe era diferente. Eu não sei explicar, sabe? O momento era diferente. 2010, 2013. Nossa, você acompanha a evolução do Enem, então você viu nascer várias características dele. Que bacana, mano. Em 2018, pessoal, a gente bateu um recorde aí de instituições portuguesas que aceitam, que aceitam as notas do Enem. Quer falar, Marcos? Pode falar, dá uma palavrinha pra gente. Eu fiz a prova do Enem em 2013. Foi na época que saiu a correção saiu errada, né? Na época eu me Ah, inscrevi para administração quanto para engenharia de produção aqui na UF. Aí como que a minha nota, a minha não, do Brasil inteiro, né, saiu errada, eu fui fazer faculdade na FASP. Em 2014 veio a correção correta. Na época, se eu não me engano, eu tinha tirado 7 em redação e 6,5 na prova geral. Minha nota foi para 9 na classificação geral. Eu estava em 35º na UF. E a redação também foi para 9. Aí eu já tinha feito matrícula. Eu falei assim, agora não vou fazer mais não. Já estava no primeiro período da administração na privada. já tinha toda uma logística acontecendo, né? Pois é. Já tava terminando o primeiro período quando saiu a primeira lista, né? Aí já tinha. Uhum. Aí eu deixei pra lá. Eu terminei a É, graduação na FASP. Não é só com o senhor que acontece. Pode coisas ser essa vez. imprevistas, né? Eu Pois peguei, é. eu peguei a primeira prova também, sábado e domingo, era coisa de maluco. Você já saía sábado desorientado. Tinha acordado domingo, você E nem. era de manhã, se eu não me engano, não era, Marcos? A prova começava 10 horas da manhã. Olha só que horário horrível. E era Você de ia no 10, máximo com café da manhã. era de 10 às 5. Aí você ia naquele embalo. Nossa, mas que Você bom que saiu. mudou, pelo menos. Mas Pelo aí, menos. fica de depoimento pra gente. Então, aqui, gente, o Marcos, ó, ele teve essa experiência aí da evolução do Enem, para vocês verem como as coisas mudam. Não pode desistir, né? Isso aí. O Enem, gente, o Enem é difícil, sim, mas qual é a chave mestre do Enem? Pô, maturidade e calma. Se você chega lá falando assim, cara, é uma folha de papel, tudo se resolve, de verdade. O segredo é não apavorar. Eu sei que é difícil, eu tenho ansiedade, eu sei, é difícil ficar calmo, mas eu não sei por quê. Um dos momentos mais calmos da minha vida foi quando eu fiz o Enem. Sei lá, parece que injetaram endorfina em mim e eu fiquei relaxado. Mas o segredo do Enem é esse. Fiquem calmos, que não é nada demais. A vida de vocês não é uma nota de uma folha de papel. Mas enfim. Em 2019 a gente começou a ter problemas sistêmicos no Enem, que foi o quê? Erros nas notas. Esse foi o ano do meu SISU, inclusive.
uma série de problemas. Eles colocaram vários horários para acessar o SISU, aí o sistema travava o dia inteiro. Você só conseguia aplicar sua nota de madrugada, uma coisa muito complicada. Teve atraso no SISU, nota errada, uma zona, gente, uma zona. Pode ir para o próximo, Davi. Em 2020, a gente teve uma experiência muito interessante, apesar de inicial, né? Ainda está engatinhando. Tinha a experiência do Enem Digital. Muita gente confunde o Enem Digital. O Enem Digital não é você fazer a prova de casa, não. Você vai num lugar de aplicação e lá tem um computador ligado te esperando. É isso. Como vocês podem imaginar, uma série de problemas. Computador desliga, a internet cai, aluno cola, sabe? Não, uma bagunça, realmente. Aí, por causa disso, teve uma taxa de reaplicação da prova muito mais alta do que o normal. Mas é uma conversa interessante, né? Quem sabe? A gente imaginar aí daqui a uns anos um Brasil mais envolto de tecnologia, quem sabe? Em 2021, a gente teve a inovação do Enem Digital impresso no mesmo dia, ou seja, eles realmente estão tentando implementar o Enem Digital como uma alternativa ao impresso, não só como uma coisinha experimental. E a gente tem tido, infelizmente, uma queda nos últimos 4 anos de inscritos, né? Então, cada vez menos tem competitividade. Muito fruto de desmotivação, falta de investimento nas escolas. O Brasil não tem perspectiva de futuro educacional algum, então é muito difícil realmente, mas não desanimem. A faculdade abre muitas e muitas portas para vocês. Vocês podem encontrar desde o amor da sua vida até o mestrado de vocês encontram na faculdade. Então, tudo vocês podem encontrar nesses lugares. Enfim. 2022 tá nas mãos de Deus, como diz o povão, né? A gente não sabe como vai mais ou menos acontecer isso aí. A gente torce para que dê tudo certo, mas pelo que tem acontecido aí nos últimos 2, 3 anos é complicado. Então, assim, não se estressem, gente, tem problema, mas tudo tem solução. O MEP está aqui para vocês, no que vocês precisarem, sabe? Precisando de uma dica, de alguma coisa, só falar com a gente. Pô, minha nota veio errada, eu acho que minha nota veio errada. Entre em contato com a gente tenta ajudar vocês. Pode ir pro próximo, Davi. Foi o que eu disse agora, gente. O Enem tem caído muito rapidamente, né? Porque uma queda natural, desinteresse em fazer faculdade, essas coisas acontecem, mas é uma queda muito brusca e repentina em poucos anos do número de inscritos no Enem. Como vocês podem ver, em 2007 a gente teve um pico ali em 2014 e 2016, mas a partir de 2017 só caindo. Aí aqueles fatores todos que eu disse para vocês, né? Falta de investimento na educação, o Enem, infelizmente, a partir de um certo ano ficou muito bagunçado. Então, tudo isso desmotiva as pessoas. A questão da pandemia também, né? E justamente, a questão da pandemia já a partir de 2020 complicou muita coisa. Então, vamos esperar, né? Mas a tendência é que esse último ano, se Deus quiser, vai ser o último ano de pandemia, já tende a ser bem pequeno também. Então, assim, eu sei que é horrível o que eu vou dizer, mas aproveitem porque é o ano que vai ter menos competitividade. Então, vocês que têm interesse aí num curso, mas importante ressaltar, menos competitividade, porém vai ter uma concentração de notas e lugares e pessoas, que vai ser o quê? O cara da escola pública ele ficou desanimado e desistiu, ou seja, esse vocês não vão competir. Quem saiu, mas o cara da escola particular, ele tá todo vapor. Então, assim, essa história de tem menos competitividade é mais ou menos verdade. Tem menos gente, mas a competitividade continua bem acirrada. Pode ir pro próximo, Davi. Mesma coisa do que eu disse no outro, só num gráfico diferente. Vocês podem ver, olha que queda brusca teve no ano da pandemia. Pandemia, sem sombra de dúvida, é um momento histórico da nossa história em todos os quesitos, até na educação. Vocês estão no ensino remoto, a gente está no ensino remoto, né, a gente pode dizer. Pode ir para o próximo, Davi. Chegou a conclusão. Né? E nisso que o Pedro falou, né,
abordando o histórico do Enem, os programas que aderiram para usar a nota do Enem, a gente percebe que diversos programas do governo para poder ter acesso ao ensino superior fazem uso dessas notas, né? A gente tem o vestibular, que a gente fala daqui a pouquinho, a gente tem o SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção, como que é mesmo? A sigla, Sistema de Seleção Unificada. Isso, que é usado para entrar em instituições federais e algumas estaduais, mas são bem poucas mesmo. Públicas no geral, né, amigo? O ProUni, que o Pedro disse, que são as faculdades privadas que oferecem bolsas integrais, né, para os alunos, que escola pública, acho que não tem pessoal de escola privada, né? Eles não são... Não sei se aceita aluno de escola Eu acho privada que é com só bolsa integral. Com bolsa integral, isso mesmo. Eu acho que aceita. O ProUni é mais para quem estudou escola privada com bolsa integral e escola pública. E o FIES, né, que qualquer um pode entrar, e só que é aquele porém, né? E exterior, né, que o Pedro falou que tem as faculdades de Portugal, acho que atualmente são 35, mas não tem só Portugal, tem outros países também que usam a língua semelhante à nossa, que aderem. Países da América Latina, em geral, são bem receptivos com o Enem também, até alguns outros países da Europa, assim, mais latinos, Espanha, Itália, França, você consegue bons resultados com o Enem, né? Em outros países é uma burocracia mais demorada, esses países, no geral, costumam simplificar. Desculpa te interromper, Davi. Nada. E na semana que vem, a gente vai falar sobre o SISU, o ProUni e o FIES mais especificamente. Essa semana a gente está falando só do Enem e do vestibular para dar uma introduzida e para não ficar muito conteúdo em um dia só, porque pode acabar confundindo a cabeça de vocês. Ô, Marcos, se quiser falar, pode abrir o áudio aí. Não, Davi, eu lembrei aqui que parece que a Universidade de Harvard começou a aceitar alunos por conta da nota do SISU e a nota do Enem também. Só que tem que fazer a prova deles também, né? Exatamente. O que acontece na maioria dos casos nas universidades do exterior é o quê? Você precisa revalidar a sua nota ou passar por um outro processo específico, que aí tem entrevista, carta de recomendação. Eu tive algumas experiências ao longo desse ano de 2021, algumas aplicações no exterior. E engraçado que eles mais observam sua carta de recomendação e a sua carta de apresentação do que essas notas que você teve. É um sistema realmente bem diferenciado do que acontece no Brasil. Mas, enfim, pode continuar, Davi. E sobre as datas, a gente colocou um slide aqui também, mas muitas já passaram já, né? Que é o período de inscrição, de isenção, de pagamento da inscrição. E as principais que a gente tem aqui hoje é Deixa eu dar um zoom aqui. É a prova, né, que vai ser dia 21 e 28 de novembro, está confirmada para esse ano, não vai ter postergação da prova igual teve no ano passado. Então se vacinem-se, tá, gente, para não pegar Covid. Ótima lembrança, Davi. Pelo amor de Deus, gente, Volta Redonda já está no mais 18, estamos começando adolescente com comorbidade. Pelo amor de Deus, se vacinem, gente. A gente só vai sair desse inferno quando todo mundo tiver vacinado. Então, muito importante. A gente está louco para ver vocês presencialmente. O último Enem, eu não sei se vocês acompanharam, né, mas teve lotação de sala, teve gente que não conseguiu entrar na sala porque já estava lotada já, então isso pode ser um fator bem prejudicial para vocês. E o cartão de confirmação de inscrição, que é uma cartinha que você tem a data, quer dizer, a data não, a sala e o local da sua prova, ainda não está confirmado pelo MEC-NEP, né? Deve sair talvez esse mês, pelo que eu li no jornal, esse mês ou mês que vem. Aí vocês fiquem atentos. Saindo, a gente divulga para vocês também lá no Classroom e no grupo do WhatsApp. Tá joia? Isso aí, a gente sempre avisa vocês quando essas coisas acontecem. Vamos dar sequência aí, Davi. Agora a gente fala um pouquinho sobre o vestibular, né? O vestibular tecnicamente a mesma coisa que o Enem, né? Que você faz uma prova, mas tem algumas
Exatamente. dela, só que é O diferente. Enem é o vestibular geral, né? É É. o vestibular de todos. O vestibular é uma coisa específica, é o que era antigamente, né? É uma coisa específica da Isso faculdade mesmo. ou das faculdades, é uma coisa mais específica. Antigamente, eu acho que eu tinha colocado isso aqui, eu coloquei aqui no próximo slide. Que antigamente, antes do Enem, cada faculdade fazia o seu próprio vestibular. Se você quisesse fazer uma prova para o UFMG, igual a. Quem que disse que queria fazer? Deixa eu ver aqui no chat. Biomedicina. A Bruna queria fazer biomedicina na UFMG. E ela queria tentar lá na Universidade de Pelotas, lá no Sul. Você teria que fazer 2 vestibulares, você teria que gastar dinheiro com passagem, E você teria que fazer a transporte, prova no lugar, alimentação. né? Você imagina, Bruna, você ter que fazer a prova lá em Minas Gerais, 2 semanas seguidas, olha só que dispendo que é. O Miguel, o professor de biologia, que ele não tá, ele é médico, né? Ele não tá com a gente aqui presencial, no online, mas assim que vocês puderem conhecer, se a gente tiver algum encontro esse ano, ele deve comparecer. Ele contou uma história dele na sala de aula, acho que foi em 2019, não foi, Pedro? Foi no nosso ano, 2018, eu acho. Ele comentou que era uma época, tipo assim, confusa, porque tinha universidade que marcava a prova para o mesmo dia, que você se inscrevia, aí dava choque de data, de horário, e muita gente ficava prejudicada com isso, né? E o Então, dinheirão da inscrição, né, Davi? e Era, cada digamos faculdade assim, pagava. 60, R$ 80 cada inscrição que você fizesse. Exatamente. Então, vocês vejam como o Enem e o Sisu e o ProUni, eles desconstruíram esse elitismo já do acesso. Ainda muita coisa precisa ser melhorada, mas olha só como as coisas foram sendo enxugadas e favorecidas ao povo em geral. Verdade. Muito, Ficou Bruno, unificado, muito. né? Vocês não têm nem. Imagina você. Ah, poxa, eu gosto tanto do FJF, quero fazer prova lá. A prova no mesmo dia da UF, da minha cidade. Cara, você cortou oportunidades, você cortou o acesso das pessoas. O imprevisto acontece, a pessoa gastou o dinheiro da inscrição dela à toa, sabe? Era uma logística realmente muito difícil mesmo. O Enem é provavelmente uma das coisas mais interessantes que existem de política pública de educação no Brasil. E assim, como eu falei no início, né, o vestibular, ele é opcional, né? Cada universidade pode fazer o seu se quiser. Assim, a UF aqui de Volta Redonda não é obrigada a fazer pelo SISU. É uma opção que ela faz, ela assina um termo de adesão. Depois a gente já faz para vocês no outro encontro. Mas se a UF um dia quiser sair do SISU, usar as notas do Enem, ela pode fazer seu próprio vestibular, como é o caso da USP. A USP que é em São Paulo, né, Universidade de São Paulo, ela faz o seu próprio vestibular. E, então, se você quiser acessar a USP, tem que fazer o FUVEST. E, então, se a UF um dia quiser separar, então você vai ter que fazer um vestibular separado, diferente do Enem, como era antigamente. E acho que é isso, né? Eu coloquei aqui no início que é meio que um processo seletivo, né? Que você faz uma provinha e igual de escola técnica, né? Que você faz, quero estudar na ITPC, na FATEC, no FRJ, você faz uma prova, é basicamente a mesma história, mesmo modelo. Quem fez prova do ensino médio vai se lembrar. Você faz uma prova para o IFRJ, uma prova para o ITPC, uma prova para o ICT, uma prova para a FATEC, uma prova para outra escola, prova para nem para a FEVRE tem mais, né? Porque acabou o ensino médio. Verdade. Mas enfim, gente, então. Mas assim, vestibular hoje em dia é sinônimo de Enem. Mas é bom vocês saberem que antes de existir o Enem, existiam essas coisas chamadas vestibulares individuais de cada faculdade, né? É o mesmo modelo, só muda algumas partes de você se inscrever para poder concorrer Exatamente. E a generalidade da coisa, né? O Enem se usa desde o Acre até o Rio Grande do Sul. Mas o vestibular não. O vestibular você usa sua nota só para aquela faculdade. E aí eu botei aqui, né, que é muito comum as faculdades privadas e centros tecnológicos, né, a UGB, aqui na região tem a Unifoa, mais qual, Pedro? O UBM. O BM, Elas usam todas... as faculdades online, né, algumas faculdade online têm. também, verdade. Elas usam todo o vestibular. Se você quiser ingressar na Unifoa, para reduzir um pouco a mensalidade ou tentar uma bolsa integral, você tem que fazer o vestibular deles. Justamente. E eles usam a nota do Enem também. Isso aí é um ponto importante. Você pode usar a prova, as notas do Enem, muitas igual o FRJ, né? O FRJ não está fazendo mais pelo SISU, pelo que eu vi.
Aí você pode se inscrever no curso do FRJ de graduação, você pode usar a nota do Enem de 2005, não, 2005 não, 2015, 16, 17, 2018 e 2019, e o último foi 2020. Então, eles abrem essa possibilidade de você usar essas notas anteriores, né? Aí você vê, se você foi bem no ano, você pode recuperar aquela prova. Se você, tipo assim, 2018 eu fui bem, mas 2019 eu não fui tão bem, né? Então, eles abrem essa possibilidade. E tem que ficar atento, porque esses vestibulares, em especial de faculdade privada, eles não dão bolsa integral, tá, gente? É desconto, né? É 50%. Geralmente é desconto. 50%. Vocês veem esses cartazes em ônibus assim, bolsa de 100% em tal faculdade, mas se vocês olharem nas letrinhas miúdas, vai estar lá, válido por 3 meses, sabe? Tem que ler o edital, você já tem que Exatamente. já, né? E vocês que estão na época de vestibular, vocês fiquem atentos, porque muita gente fica de olhos em você. Olha, faculdade de graça, olha, bolsa de desconto, mas leem as letrinhas miúdas, façam o Enem, não caiam no papo desses picaretas de algumas faculdades particulares que existem por aí. Porque algumas são verdadeiras máfias, tá? São poucas que atualmente dão bolsa de 100%, mas pelo vestibular, mas assim, bem... Eles falam assim, passa no comercial, né? Tipo assim, universidade tal, vestibular 2000, vestibular de verão. Aí você vai ler o edital, não tem bolsa de 100%, né? Então, cria uma ilusão para você se preparar, né? Então, é bem complicado. Gente, a gente tem que pensar, eles são faculdades particulares, eles estão atrás de dinheiro. Eles vão dar bolsa de graça sem contraponto algum para os alunos? Claro que não, claro que não. A gente não pode escolher também a possibilidade de quem quer, né? Tipo assim, exatamente. Se você pode, é uma alternativa bacana, mas... é a sua realidade, a sua condição de estudar... Varia bastante. Sei lá, história na Unifor, vai fundo, meu irmão. Excelente faculdade. As faculdades particulares da região são ótimas. A UGB é uma faculdade popular, sabe? É uma faculdade do povo, mais até do que as federais aqui da região. Você entra lá, você vai ver muito mais trabalhador do que você vai ver numa sala da UF, por exemplo. Verdade. Muito fruto do ProUni até. E o vestibular, ele também pode fazer, igual eu falei, né? Eles podem usar a nota do Enem, ou você pode fazer uma prova. Eles dão sempre essas duas opções, né, na verdade. Você usa a nota do Enem, a sua melhor nota, ou você faz uma prova igual do Enem, né? Só que é um pouco mais fácil, não é tão difícil. E é menor, né? Menos cansativa. Aí você pode tentar o curso nessas faculdades privadas. Aí aqui eu separei para vocês algumas faculdades da região, né, que atualmente tem esse vestibular. A gente tem a UGB, que ela usa a prova agendada, né, a prova objetiva, mais a redação, e a nota do Enem, que você pode escolher, 2017 em diante. Tem a Unifoa, que ela está com um vestibular aberto, aliás, agora eu não lembro. A Unifoa tem... Eu sei se eu vou de desconto. Pois é, o Marcos, faculdade particular, infelizmente, por melhores que elas sejam, elas não são boazinhas. FGV. Para falar a verdade, a PUC aceita ProUni. A PUC é uma excelente universidade, gente. Se vocês tiverem oportunidade, às vezes, de não conseguir uma federal fora, mas, vocês conseguiram uma PUC da vida, cara, vai fundo. Excelente faculdade. Muitos professores nossos são formados na PUC. FGV, Mackenzie. Como é que chama aquela outra, Davi, que o Taiguara dá aula até? IBMEC. São, faculdades excelentes, de tradição, antiquíssimas no Brasil. Verdade. Aí, continuando, tem a UBM, né? A UBM também faz a prova agendada e a nota do Enem. Eu acho que a Unifoa, eu estava vendo no site deles, quando estava fazendo esse slide aqui, eles dão bolsa de 100% só no curso de serviço social. É um vestibular separado. Eu posso estar errado, né? Porque não olhei direito. Mas eu vi que eles dão uma bolsa de 100% exclusivo para o curso de serviço social, e os demais eu não sei como funciona, mas acredito que seja metade, um desconto, né? E tem o CEDERJ. O CEDERJ é o consórcio estadual... De instituições de ensino Rio de Janeiro. O sigla a gente não lembra, né? Mas elas são, tipo assim, a UF, a UERJ, a Unirio,
Mas qual faculdade São as faculdades do Rio de Janeiro A públicas, em Rural, suma. a do Isso. Federal do Rio. É um consórcio dessas universidades que elas se juntam para poder fazer curso de graduação. Só que não é curso presencial, é curso online. Aqui em Volta Redonda a gente tem curso de biologia, tem de letras, que a professora Luísa faz lá, só que ela não está dando aula agora com a gente. Tem curso de biologia, né, matemática, física, É uma computação, excelente administração. oportunidade para quem. Pô, imagina, você tem uma diploma de uma federal, mas você fez a distância. Pô, para quem trabalha, isso é fantástico. Para quem tem facilidade com o ensino remoto, pô, maravilhoso. E assim, Maravilhoso. não é uma faculdade 100% online, né? Você tem a monitoria, você tem a monitoria presencial, você faz a prova presencial, você pode tirar dúvida com o professor, tanto online, tanto presencial. E o pessoal fala muito bem do CEDERJ. CEDERJ, né? Isso mesmo. É uma faculdade que que para quem trabalha especialmente, né, e tem habilidade com estudar sozinho, é uma alternativa bem bacana. Deixa eu ver o que a Laísa falou. Fazia pedagogia. Você concluiu, Larissa? Ou você Você está fazendo, concluiu? Larissa? Conta pra gente. Então, eu tranquei justamente porque eu não me adaptei ao ensino remoto. Uhum. Eu fiz o primeiro. Acontece muito, Larissa. Eu e o Davi fizemos também a prova do CEDERJ, o vestibular do CEDERJ, eu não sei se você achou também, o vestibular do CEDERJ é muito fácil, gente. Muito, muito fácil, de verdade. Ele é de verdade para dar oportunidade para quem está precisando, e além do mais, você vai ter um ensino de qualidade, né, de uma universidade federal. Não sei como foi a sua experiência no vestibular, Larissa, mas é muito interessante. O CEDERJ é uma experiência muito interessante. Eu Tem usei minha vários nota do cursos. Enem. Ah, usou do Enem, ótimo. Eu e o Davi, a gente fez o A gente vestibular, fez né, vestibular. Davi? Onde é que foi? Lá no Getúlio Vargas. Lá Verdade, depois eu e Laranjal, né? vocês. É isso mesmo, isso mesmo. Fiquei 54º engenharia de produção. Engenharia de produção é o mais concorrido do CEDERJ, o Marcos, E é pela verdade. UF aqui de Volta Redonda, né? Exatamente, justamente por isso que é tão concorrido, né? Porque Volta Redonda, dentre as cidades do interior, ela é uma das mais populosas. E Enfim, só desistiram uma pessoa também que desistiu na época. Era pro polo de Resende, ali do lado da Nissan. Ah, sim. entendi. Só uma Bacana, pessoa que bacana. desistiu sobre. Tem curso de tecnólogo em informática também, gente. Eu, Verdade. eu, eu, eu aconselho fortemente vocês. Eu sei que tem cursos de várias áreas, mas eu agora, na faculdade, eu aconselho vocês a ficarem de olho nesses cursos de tecnologia, porque não tem jeito. O futuro é a tecnologia e vocês, no Brasil e no exterior, vão ter sempre o diferencial se vocês tiverem algo relacionado à tecnologia no currículo. Então, um tecnólogo, um curso técnico de informática sempre faz muita diferença no currículo. E tem o IFRJ, né, Davi, que usa a nota do Enem, mas é um vestibular próprio. O IFRJ é um caso complicado, né? Porque eu comentei com você quando estava nesse slide aqui, eu acho que até 2019, eu não acompanhei 2020, eles usavam o SISU. Para se inscrever no IFRJ, você tem que fazer o Enem e se inscrever pelo sistema do SISU. Hoje, eles estão fazendo por vestibular, né? Se você não usa o SISU, então tecnicamente é o vestibular. E ele estava com inscrições até o dia 1º agora de setembro, né? Já se encerrou. Não sei se foi prorrogado, Eu mas acho que foi prorrogado, amigo. foi prorrogado? Depois tem Não, que não ver. sei, posso estar falando besteira. Mas eles estavam usando a nota do Enem de 2016, 17, 2019, 20. E tinha vários cursos bacanas, tem de ciências da computação ali em Pinheiral e biologia. Aconselho fortemente vocês a ficarem de olho nesse curso da computação, em ciência da computação ali em Pinheiral, gente, porque, cara, computação é o futuro, não tem jeito. Fiquem de olho nesses cursinhos de informática, faz a diferença. Verdade. E em Volta Redonda tinha, acho que é física e matemática, agora eu não lembro, acho que é isso. Isso, física, matemática e metrologia, se eu não Não, me esse daí, engano. metodologia é curso técnico, né? Graduação não. Ah, é? Podia jurar que tinha faculdade. Acho que tem pós-graduação de Ah, metodologia. É verdade, pós-graduação. verdade, verdade. E por último, isso que a gente falou, na verdade, foi os vestibulares das faculdades privadas, né? E tem algumas públicas, que era do caso do
no CEDERJ e do IFRJ. Mas a gente também tem vestibulares tradicionais, que é o da USP, da Unicamp, da UERJ, que é tradicional aqui no Rio de Janeiro, é um vestibular bem concorrido. Eu aconselho vocês a fazerem, inclusive, eu não sei como está o período de inscrições, gente, mas fiquem de olho na UERJ, quem quiser fazer FUVEST, pô, tamo junto, a gente apoia vocês no que for preciso. A gente teve um aluno que passou para o vestibular da UERJ, passou para medicina em 2020, estudando, eu não sei se alguém tem algum... Eu não lembro o nome dele, é João ou Gabriel, ou Davi? Acho que é João Pedro. João Pedro. João Pedro. Qualquer dia desse a gente vai trazer ele aqui para falar com vocês. Ele faz medicina na UERJ. Garoto igual a gente, não é... Foi o primeiro vestibular dele também, né? Primeiro vestibular dele. O garoto pardo do subúrbio de Volta Redonda. Ele é do meu bairro, conheço ele. Ai, que bacana, Laís. Pô, garoto o vestibular formidável. da UERJ, tipo assim, é concorrido nacionalmente, né? Não é só do pessoal do Rio de Janeiro. Tem gente que diversos estados que vem para cá fazer essa prova. Até porque a UERJ também, né? A UERJ é uma faculdade, apesar de sucateada nos últimos anos, ela é maravilhosa, né, Davi? E o vestibular dela é diferente, né? Porque tem prova objetiva, tem uma questão, tem prova discursiva. Só que a discursiva, tipo assim, são 3 de cada disciplina, nem é tanta coisa, não. E tem a redação também. E a data da UERJ, infelizmente, é diferente do Enem, porque seria... Aqui no MEP a gente até pensou um dia preparar para a UERJ, porque tem a UERJ aqui em Resende, que é pertinho, tem diversos cursos, engenharia química, administração, esses cursos semelhantes, né? Só que eles abrem as inscrições sempre no final do ano. Se vocês quiserem procurar depois lá no site da UERJ, deixa eu achar o site aqui. Eu aconselho vocês a fazerem, gente. Eu me arrependo profundamente de não ter feito. Eu lembro que no meu ano de vestibular, né? Algumas pessoas fizeram até caravana para ir para lá. É assim, é bom tentar, porque, tipo assim, se você não conseguir no Enem ano que vem, você já pode tentar dar o UERJ. E, tipo assim, vale super a pena, tá? Não... E quem tem a facilidade de ir para São Paulo, gente, faz FUVEST. Nossa, vai ser uma felicidade muito grande vocês passando para a USP, para a Unicamp. A USP, ela usa o Enem também, só que, tipo assim, é uma cota é uma cota pequena. É, tipo assim, são 3 vagas pelo SISU, mas, tipo assim, quase, é bem concorrido. Tem que gabaritar quase o Enem para poder passar na USP pelo SISU, mas eles também têm o vestibular deles, que é feito pela FUVEST, né? E as vagas, a maioria, são por esse sistema aí da FUVEST. E tem o da Convest, que é da Unicamp, que também é de São Paulo, e tem a VUNESP, que é da Unesp, né? Isso, da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. As 3 são de São Paulo, já de baixo. As 3 são faculdades estaduais. Vocês podem ver que São Paulo tem uma efervescência de faculdades públicas estaduais. E assim, tem uma Universidade Federal em São Paulo. A gente colocou aqui algumas principais, né? Que vestibular de universidade pública, né? Que são as estaduais. Mas também tem de Minas Gerais, que é a UEMG, que eu também recomendo, que não é ruim. Cada estado tem essa faculdade, né, estadual. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar também que... Fiquem de olho. Faculdade pública, no geral, é muito boa. Não fiquem de olho, às vezes, só na federal, não. É uma prova mais tranquila que o Enem também, né? Não... a da USP é um pouquinho mais difícil. Na verdade, é no mesmo nível, mas o UERJ... são provas diferentes, gente. Tem que experimentar para saber. Verdade. Então, acho que a gente acabou atualmente com 50 minutos, Davi. Você nunca foi tão pontual. Mas, gente, a gente quer aproveitar esse tempinho final para conversar com vocês. O que vocês acharam? Vocês têm dúvidas, sugestões? Aula que vem a gente quer falar sobre SISU, ProUni, essas coisas. Vocês têm alguma sugestão? Vocês têm alguma dúvida? Verdade, importante. Somos todos ouvidos. Não, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Pra mim, Bacana, Marcos. Larissa levantou a mão. Pode falar, Larissa. Eu tô com dúvida em relação ao ProUni. Por exemplo, eu quero tentar o ProUni ano que vem para o GB, ou então a Universidade de Vassouras. Só que se eu conseguir, por exemplo, no primeiro semestre,
para a Universidade de Vassouras através do ProUni e depois queira mudar para o GB, eu perco o meu ProUni? Então, depende da forma de seleção que você entrar em cada uma delas, ô Larissa. Vamos supor, se você pega ProUni integral em Vassouras, no primeiro semestre, vamos supor, você não pode usar 2 vagas do ProUni ao mesmo tempo, se é que você me entende. É assim como acontece na universidade pública, você não pode ter 2 matrículas, entendeu? Uhum. Grava isso, você só pode ter uma matrícula através de ProUni. Mas vamos supor, se você quer no segundo semestre usar a sua nota para entrar na UGB, aí você reaplica pelo ProUni do segundo semestre, se tiver, né? Vamos torcer para que tenha. Em nome de Jesus. A gente conta com isso também. Aí você faz isso, entendeu? Essa história de transferência, às vezes é muito chata, eles não vão dar desconto, sabe? A transferência vai ser chata, então eu desaconselho você fazer desse jeito. Aconselho mais você reaplicar no ProUni, entendeu? Que aí depois você só cancela a sua matrícula em Vassouras e vem para o UGB. Essa era a minha dúvida. Eu pensei que eu só poderia usar uma vez a minha nota do ProUni, caso eu consiga, né? No primeiro então, no geral, você pode usar no mesmo ano 2 vezes, que é no ProUni do primeiro semestre e no ProUni do segundo semestre. Entendi. Obrigada. Entendeu? Imagina, o prazer é todo meu. Quem quiser falar mais alguma coisinha... Ligar o microfone. Pode falar. Consuelo, abre o microfone para falar com a gente. Não, é porque eu não fiz inscrição para o Enem. Já acabou as inscrições para o Enem? Acabaram já, acabaram então, sim. Só o ano que vem para fazer em 2023. Não, você faz em 2022 mesmo. Você se inscreve em 2022 e faz em 2022. Nas faculdades, tipo assim, eu quero fazer direito. Aí para o UBM eu posso. Deve abrir por agora, né? A inscrição, vestibular? Deve. Então, eu não sei as datas certinhos, ô Consuelo, mas tem vestibular. Na verdade, esse ano já acabaram as inscrições já, né? Tanto vestibular. Por causa da época. Geralmente abre em junho, em julho ali as inscrições. Agora é só no ano que vem. A outra coisa, eu não paguei esse mês os R$10. Eu queria já pagar o resto do ano de uma vez, porque acaba esquecendo, passa do dia. Aí como que eu faço esse depósito? Depois eu te chamo no WhatsApp, aí te mando um boleto único, aí você faz o pagamento. Você sempre me salva, né, Davi? Porque o que acontece? Esse horário, normalmente eu trabalho de 2 às 8. Só que aconteceu um incidente comigo, meu irmão me agrediu, teve agressão física, foi preso, uma série de coisas, então eu estou de licença. Então agora eu vou poder acompanhar as aulas, vou poder assistir tudo direitinho, entendeu? Beleza. Foi ruim porque aconteceu o que aconteceu, mas em compensação, agora eu estou podendo entrar nas aulas, assistir, ou aprender, né? Porque apesar de eu já ter 55 anos, a gente está sempre aprendendo, né? Não tem idade, o Conselho não tem idade. Eu fiz pedagogia, fiz magistério, mas eu adoro estudar, eu gosto de estudar. E minha vontade é fazer direito, é fazer promotoria e fazer forense, né? Que é investigação de crime, essas coisas, né? Justamente o que eu gosto de estudar aconteceu comigo, né? Eu não esperava isso, aconteceu. Eu tô toda roxa, ó. Toda espero que se resolva isso tudo, Consuelo, de verdade. Resolver na justiça, né, gente? Porque não tem jeito. Mas aí agora eu posso assistir todas as aulas, entendeu? Que bom, que bom, que bom. Espero que dê tudo certo. Porque eu nem pensava que eu ia conseguir passar nessa seleção, né, que vocês fizeram, né? Porque muitos anos fora de sala de aula, né? Nem imaginava assim que poderia passar na classificação. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Então agora é bola para frente e vamos estudar. Isso que é o que eu mais gosto de fazer. Né? Então é isso. Então eu vou procurar saber. Será que a UBM também não tem, Davi, esse ano? Esse ano, agora acho que só ano que vem mesmo. Só ano que no início do ano que vem deve ter. Em meados de novembro, dezembro, eles devem começar a anunciar já. É isso que eu imaginei. Que assim que a gente souber, a gente tenta publicizar isso, mostrar para vocês. Esse negócio que vocês estão falando assim de Enem, de SISU, isso aí é para conseguir pontuação para ganhar desconto nas faculdades, é isso? Então, depende de qual método você vai usar, mas no geral é isso sim. Tá, porque eu quero fazer direito, então eu quero ver aonde que aceita, né? Para poder fazer, porque a minha filha quer fazer medicina. Então, eu não quero tirar o direito dela de fazer medicina, mas eu também agora quero estudar, entendeu?
Só que a medicina dela é só daqui a 3 anos, que ela está em Pinheiral, lá no campus de Pinheiral, como é que chama lá? O IFRJ de Pinheiral. Ela A estuda escola lá, agrícola. em 4º lugar, ela passou em 4º lugar lá, né, para agronomia. Só que ela agora esse ano está fazendo o 2º ano, né? Ainda tem um ano que vem ainda, mas ela vai fazer o Enem para ver, né? Como é que Para é. experimentar. Isso. Ó, você acabou de me lembrar de uma coisa, ô Consuelo. Pessoal, quem ainda não tiver no 3º ano, mas puder treinar para o Enem, treine. É muito importante para você conhecer a experiência. Mesmo no ano de pandemia, se você estiver sentindo medo, não faz. Mas se você puder treinar, pô, eu aconselho fortemente vocês a fazerem. Eu incentivei a fazer por isso. Eu falei, minha filha, faz, você quer fazer medicina. Medicina particular eu não tenho condições de pagar de jeito nenhum. Então tem que ser mesmo no... Tem que ser na nota e no mérito, verdade. E ela só tira nota 10 lá, sabe? 9, 10, Ai, 9,8. que ótimo. Quando ela puder, bota ela para estudar com a gente também, viu, Consuelo? Então, eu até na época eu falei, mas como ela não tem o 2º ano completo, ela não entrou. Entendi. Ela está no ensino médio ainda, né? O meu menino fez de tudo, mas ele fez o ensejo e não quer saber de estudar, então já está com... Acontece. Cada um tem um caminho para seguir. um caminho. Mas muito inteligente também, mas para coisa prática. Mas é isso, eu queria só saber isso e ver o boleto, tá, Davi, para mim? Eu te chamo, daqui a pouquinho te chamo e já te mando, tá? Então, Alguém mais tem alguma dúvida, gente? Pode levantar a mão. Oi, Laís, fica à vontade. Então, é sobre transferência também, só que no caso de Universidade Federal. Igual uma vez falaram comigo que, por exemplo, como está sendo online, se quando eu abrisse o SISU eu fizesse inscrição para uma faculdade matrícula em uma faculdade de outro lugar, depois eu conseguiria transferir para a UF, independente de nota? Então, Laís, é um processo muito burocrático, muito chato e depende do jeito que você vai fazer. Por exemplo, a UF é toda específica nesse quesito. Vou usar a UF como exemplo, tá? Tem outras faculdades que são mais fáceis, algumas que são até mais difíceis. Mas, por exemplo, você está fazendo história na UFMG, suponhamos. Você só vai conseguir se transferir para a UF para algum curso correlato à história. O que isso quer dizer? Eu não sei necessariamente se tem que fazer prova, Davi. Isso. Não, tem que fazer prova, não. Não necessariamente tem que fazer prova. Até tem a opção de você fazer outra prova de transferência, mas tem como você se transferir direto. Mas, enfim. É muito chatinho e você, por exemplo, na UF só pode, em muitas faculdades, você só pode aplicar para algum curso que seja da sua área. Por exemplo, você... vou fazer história no FMG enquanto isso. É complicado e difícil que você consiga fazer, por exemplo, medicina em alguma outra faculdade, porque não é da mesma área, entendeu? Então, você, por exemplo, você fazendo história, você conseguiria fazer o quê? Relações internacionais, geografia, ciências sociais, mais o que, Davi? Direito, talvez? Não, direito é sociais aplicadas. Sociais aplicadas. Então depende muito, Laís, muito mesmo. Assim, tem algumas que são mais generosas, né? São menos chatas, você nem precisa de fazer prova, mas, por exemplo, isso que você me falou seria complicadinho. Eu aconselharia você a fazer o seguinte: você usa sua nota para uma faculdade no ProUni ou no SISU do primeiro semestre e depois você reaplica, que é muito mais fácil a papelada de ingresso do que a de transferência. A de ingresso já é bem chata, mas a de transferência é pior ainda. Porque você depende de certificado de secretaria. Do reitor também, né? Nossa, você precisa de assinatura de secretário, de sei lá o quê. Assim, e também nem sempre tem vaga, né? As vagas são poucas. Tipo assim, 1, 3. Assim, os cursos mais concorridos, igual direito na UF, sempre tem transferência de... eu tenho uma colega que veio da UFRJ e veio para a UF de Volta Redonda, do direito. Assim, era uma vaga só. Podia, tipo assim, cursos concorridos, né? Direito, medicina, administração, é razoável. Esses cursos semelhantes, eles têm poucas vagas. Então tem que ficar tipo assim, mas se for matemática, história, tipo assim, tem muita existência do curso. Então a faculdade abre mais vagas
Cursos de licenciatura, em geral, tem muita desistência. Infelizmente, porque são os cursos que formam professores, né? Então, licenciatura, você sempre vai ter uma facilidade maior. Tá bom, Laís? Tá bom, entendi. Obrigada. Por nada, meu amor. Alguém mais tem alguma dúvida? Ah, Consuelo, seu microfone tá fechado. Assistente social em Volta Redonda, que vocês falaram que é 100% de graça? Não, então... Na Unifoa tem um vestibular para esse curso que é 100% de desconto. É uma área que me interessa também. É uma área muito bacana É porque mesmo. eu sou missionária, entendeu? Entendi. Então, a assistente social é legal por causa disso, né? Que a gente trabalha você aprende a lidar melhor com o público, a lidar com o público, a lidar com a alimentação, essas coisas, né? Ajuda mesmo social. É uma área que eu gosto também. E eu acho que está muito interligada com direito, porque... Sim, é ciências sociais aplicadas. Você vai aplicar a teoria na prática, que é muito do que é o direito. Você aprende a teoria do que são as leis e depois você aplica, e a jurisprudência, essas coisas assim, você aplica na prática. Então deve ser o ano que vem de novo, né? Porque esse ano não tem mais, né? É, tudo mais ou menos da mesma época. Tá, então eu vou procurar saber. Isso. Alguém mais tem dúvida, gente? Pode falar, fica à vontade. E uma adendo que serviço social também tem na UBM. Não, UBM não, UGB. E a UGB você consegue entrar pelo ProUni. Exatamente, você consegue pelo ProUni, que aí você nem faz dívida, entendeu? O ProUni paga seu curso inteiro. A UGB tem todos os cursos, né? Biomedicina, Direito... Isso, pelo ProUni você consegue quase tudo na UGB. Tem que tirar que é concorrido, né? Tem que tirar uma nota. É concorrido, não vou dizer que é fácil também não, mas... Vocês conseguem, gente, vocês são incríveis. Adorei vocês são uns lindinhos. Todo mundo de foto. Tem nenhuma letrinha na tela. Mas, gente, a gente está encaminhando para o final. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Abram o microfone, abram a câmera, dê um oi pra gente. A gente gosta de gente bonita. Torcer para a professora Bianca voltar no ano que vem, que eu tava planejando ir para o suporte dela, dar aula aí no MEC, já tinha até combinado com o Zezinho. Não, pois é, ô Marcos, esse ano foi tão corrido, muitas coisas, sabe, ficaram... Ela foi fazer mestrado. Ela foi fazer mestrado, se eu não me engano, então é pouco provável que ela volte ainda pra gente, Esse ano, acho que não, talvez eu não. Mas quem sabe se ela bota a vida no lugar, dá pra voltar, né? Ô Pedro, encerra essa gravação aí. Foi esse curso tá que eu vi bom. na Fundação Getúlio Vargas, que eles me